Olá, como é que estão vocês? Como é que está você que me assiste, né? Geralmente a pessoa assiste sozinho, então como é que está você, né? Nós vamos, nesse vídeo, nós vamos começar a fazer um estudo, né? Nós fizemos do Apocalipse, agora nós vamos fazer do começo do Apocalipse, né? Me veio no coração de fazer alguns curtinhos, vai ser vídeos curtos sobre as igrejas, né? E ver como ela se encaixa em nós e como nós podemos também utilizar ela para a nossa salvação. E também depois vou fazer um sobre, perguntando nessas questões, porque o pessoal questiona muito e hoje o mundo está, inclusive a igreja está secularizado, né? Mas antes da gente comentar sobre isso, vamos fazer nossa oração. Ó Divino Espírito Santo, ilumina nossa mente e nosso coração, que nós possamos compreender as Tuas palavras. Ó Divino Espírito Santo, como disse o Senhor Jesus, que o Senhor venha revelar a palavra. O Senhor revela Jesus, o Senhor revela a Sua palavra. Como o Senhor Jesus diz: Pai, eu te louvo, te bendigo, Pai, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, quer dizer, aos orgulhosos, aos arrogantes, e as revelaste aos pequeninos, quer dizer, aos humildes, aos simples de coração. Muito obrigado, meu Deus. Ilumina nossa mente e nosso coração. Nós te louvamos, te adoramos, te bendizemos. Obrigado. Amém. Então, o que eu estava falando aqui, então nós vamos fazer sobre a igreja, né? Sobre Éfeso, sobre Irmina, 7 igrejas que falam no Apocalipse, cita. Na realidade ali o Senhor Jesus, a sabedoria infinita, ele cita aquelas igrejas, mas é para todos os tipos de igreja no mundo até o final dos tempos, né? Serve para todos, né? Cada um serve um pedaço daquilo para se emendar, que tem pessoas na igreja, e cada uma tem um jeito, né? Então ele cita 7 porque é 7 Espíritos de Deus, 7 candelabros, tem todo um simbolismo de Deus, né? A igreja de Deus é uma só, mas ele falava 7 porque era os 7 templos, né? Mas a igreja de Cristo é uma só. Mesmo os evangélicos são separados, protestou lá em 1500, houve a separação e montou mais a igreja protestante, depois virou 3, que aí brigou, depois Henrique VIII montou a luterana, montou outra para ele poder se divorciar e casar de novo, e foi fazendo essa bagunça, a divisão em milhares. Jesus que é uma só sob o cajado de Pedro. Deus considera uma só, mas o tronco é a igreja católica, que surgiu lá no ano de 200 e pouco. Aliás, surgiu quando já elegeu Pedro, né? Depois o Constantino, aí os evangélicos até falam, não, vira para cá, é desculpa deles para tentar legalizar as igrejas protestantes, porque o imperador se converteu e transformou a igreja cristã universal, né? Tanto é que a sede ficou em Roma. E depois, aí no ano de 800, houve a divisão, que é agora a igreja ortodoxa, né, oriental. Jesus já ficou bravo, que virou em 2. Depois, em 1500, o Calvino, o Lutero, o protestantismo, né? E brigou, em vez de ser humilde e reparar os erros dentro da igreja, que é feito por seres humanos também, a parte humana peca e erra, a parte divina é 100% certa. E aí eles fundaram mais um monte de igreja e foi separando, você vê até hoje, está picado, não sei quantas 1000 igrejas existem, né? Cada um com a sua doutrina e sua interpretação pessoal. E Deus é um só, não tem isso não, é um só batismo, uma só salvação no sangue de Jesus, acabou. O que nos une é isso, nós devíamos se apegar a isso e são um só povo. Se os cristãos fossem um só povo, mudava o mundo já estava mudado, não estava essa zona, essa bagunça que está aí, mas logo o chicote vai descer, né? Logo o chicote vai descer para toda a humanidade. Então nós vamos falar sobre isso e também outras questões, que o mundo está secularizado, avacalhado, tanto na igreja como no mundão. Eles querem fazer uma super igreja mundana, quer alterar a Bíblia, tem artistas já querendo mudar a Bíblia. Por que não monta uma igreja para eles? Faz a Bíblia deles, para com isso, não vai se meter na tradição, na sã doutrina da igreja católica, no catecismo, né? Antes do Concílio Vaticano II, para de se meter. Deixa a nossa igreja, nós temos direito de credo, professar nossa fé, monta a sua igreja, não fica dentro da igreja católica querendo mudar ela lá, mudar os mandamentos de Deus, mudar os mandamentos de Jesus, sai fora, ó. Nossa Bíblia não vai alterar não, já comprei uma Bíblia mais antiga e vocês também, puder compra umas 2, 3 Bíblias mais antigas, a tradução, tá? Não pega essas tradução moderna aí que estão avacalhando com a Bíblia e mudando palavras, né? Eu já peguei algumas que tem algumas palavras mudadas, né? Que quer deixar Jesus só como um homem, como um ser humano comum, um profeta, um bom homem, PPP, tira todo o poder de salvação. Cuidado, gente, com secularismo, com mundanismo, modernismo, isso aí está avacalhando com a fé. Inclusive, depois nós vamos ver na última igreja, não sei se é Laodiceia, ou se parece que é Laodiceia mesmo. Filadélfia, depois vem Laodiceia, Jesus cita, né? Como Jesus é sabedoria infinita, ele já parece que ali descreveu o que nós estamos passando hoje na igreja. Então vou esclarecer essa questão, esclarecer a questão: demônio existe, inferno existe.
Inclusive, vamos ver, né? Se eu sentir no meu coração, eu vou relatar um episódio a respeito de demônio, que a igreja hoje em dia, por incrível que pareça, gente, tem padre que não acredita no inferno, que diz que não existe, tem padre que diz que não existe demônio, que não existe justiça de Deus, que não existe castigo, que todo mundo vai para o céu, e é mentira. Jesus não falou isso, não. O evangelho dele, muitas vezes ele fala sobre o inferno e sobre 2 reinos. Se você não quer estar no reino de Deus, de Jesus, você vai para o reino de onde? Das trevas, do inferno, de Lúcifer, o anjo rebelado, que como ele se rebelou por conquista, ele conseguiu o reino dele, que é o inferno, o reino de trevas. Só que é longe de Deus e o sofrimento é grande. Eu, para dizer a verdade, fico até triste de ver que ele se perdeu, se rebelou, né? E agora muitos anjos seguiu ele e muitos seres humanos estão seguindo ele, está sendo filhos da sinagoga de Satanás. Vocês vão ver que tem uma igreja que Jesus fala isso. Não sou eu que falo isso, não. Foi o Senhor Jesus que falou, da sinagoga de Satanás, que está dentro da igreja. Se finge de judeus, se finge de cristãos, mas não são. São filhos da sinagoga de Satanás, tá? Então eu vou ler aqui na Bíblia, no trechinho lá no Apocalipse 1:9. Eu vou pôr o binóculo. E outra coisa, gente, não liga para esse ram meu não, que é um pigarrinho hereditário de pai, tá? Não fumo nem bebo. Às vezes eu até brinco. Quando dá uns pigarros eu falo, fuma miséria, filho, fuma desgraça. Mas eu não fumo não. Ó, é um pigarro de herança de papai. Papai sim fumava 1 maço, 2 maços de cigarro. Quase que eu falei o nome da marca. É uma marca famosa, antiga. Mas não vou falar porque não vou fazer propaganda do cigarro, né? Porque a gente sabe que é uma desgraça. Naquela época era bonito fumar, quando a gente era criança, os adultos achavam bonito, década de 50, 60, dos rebeldes, achava bonito. E um monte de gente morreu por causa disso, por causa de câncer, traqueia, garganta, pulmão. Padeceu bastante e morreu por causa do cigarro. Então esse pigarro vem lá de herança. Tá bom? Mas não liga não, porque eu não ligo para aparência, para editar nem nada. Lógico, com o tempo eu vou aprender a editar os vídeos, para ficar melhor para vocês, né? Que a gente também às vezes quer ver uma coisa agradável, né? Também, ó, vou cortar meu cabelinho, a barba, né? Apesar que eu gosto da minha barba agora no inverno, aqui é muito frio. E como eu falei para minha esposa, né? Que ela também pediu para mim dar uma polida aí. Mas eu falei, mas é aconchegante, a minha barba é, né? Eu penso que é um cachorrinho. E ela não gostou muito, não. Mas aquece meu pescoço, ó, não preciso usar cachecol. E foi Deus que me deu essa barbicha. Tá vendo? Entendeu, gente? Então é isso aí. Então vamos tocar para frente. Aqui, ó. Vou pôr o binóculo. Eu até enxergo assim, mas muito de perto às vezes dá umas embaçadas e aí fica ruim para me ler. Então, ó, Apocalipse 1:9. Eu, João, que João? O João evangelista, o João que estava ao pé da cruz de Jesus, quando ele sangrava ali, estava junto com a mãe dele, o que mais amava Jesus e não teve medo, porque o próprio Senhor Jesus fala que o amor lança fora todo o temor, todo o medo. Então João, ó, já estava de idade. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência, em união com Jesus, estava na ilha de Patmos, lá na Grécia, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Estava onde? Na ilha de Creta, na ilha de Patmos, né? É na Grécia. Falei Creta, mas é na Grécia, né? Não sei se é em Creta. Na Grécia, né? Na ilha de Patmos, por causa da paciência e não com Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Segundo eles dizem, o pessoal que estuda, né? Os teólogos e tal, falou que ele estava lá porque ele estava preso e perseguido por causa do nome de Jesus, da palavra de Deus, não podia. Ele era de idade, então ficou lá na ilha. Era velhinho, não conseguia fazer mal para ninguém, eles deixavam só isolado lá para não ficar pregando para ninguém, né? Revelação, vamos ver o 9, o que diz aqui embaixo na minha Bíblia. Eu gosto dessa Bíblia, tradução aqui da Ave Maria, porque ela traz embaixo alguns comentários. Patmos, João foi relegado aí por provavelmente no ano de 95, ó, tá vendo? Se é 95, tem mais 5 que eles erram no calendário cristão, então ele tinha em torno de 100 anos. Quando Domiciano, que era o imperador, perseguia cruelmente os filósofos e os cristãos, por isso que ele estava na ilha de Patmos. E aí ele diz assim, ó, em um domingo fui arrebatado em esse. Quando? Num domingo. Quando que ele foi arrebatado? Num domingo. Tem alguns cristãos, né, que dizem que temos que guardar o sábado. O sábado era o selo da antiga aliança, dos 10 mandamentos. Qual é a nova aliança? No sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus.
Qual é o novo dia? A antiga aliança o ser humano não cumpria. Então, na nova aliança é no sangue de Jesus, é uma nova aliança. Não misture, o Senhor Jesus falou, o vinho novo com odres velho, não misture os vinhos, né? Não é isso que Jesus falava? Então, não posso guardar o sábado. O sábado ainda é um dia especial, porque foi uma aliança de Deus com os homens. É gostoso, a gente sabe que o sábado é gostoso. Mas vai ver os apóstolos, eles sempre se reuniam aonde? No domingo. Eles faziam a Santa Ceia quando? No domingo, primeiro dia da semana. Por quê? Jesus ali ressuscitou, venceu a morte, cumpriu a nova aliança. O dia de descanso se tornou o primeiro dia da semana, uma nova criatura, um novo homem, um novo Adão. Adão tinha feito no sexto dia, ele morreu no sexto dia. Jesus foi morto no sexto dia, ficou no sepulcro no sábado, ressuscitou no primeiro dia. O novo homem foi refeito no primeiro dia. Então por isso que nós guardamos o domingo. Aqui, ó. Eu em domingo fui arrebatado em êxtase, e ouvi por trás de mim voz forte como de trombeta. Como fui arrebatado em êxtase? Deus tirou a alma e o espírito dele do corpo. E eu ouvi por detrás de mim uma voz forte de trombeta que dizia: o que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas, ó. Manda para as 7 igrejas. Talvez tivesse até mais igrejinha pequena, como eles falavam, sinagoga, é porque tinha o templo de Jerusalém e tinha sinagoga. E depois, nesse ano, já fazia mais ou menos uns 70 anos, um pouco menos, 60 e poucos anos que Jesus tinha morrido na cruz, que tinha nova aliança, então foi se abrindo novas igrejas. E eles não podiam fazer na sinagoga porque os judeus não aceitavam, então eles tinham que fazer novos templos, novo encontro. Começaram encontrando em casa de pessoas, em salão, até formar a igreja, começar a fazer as igrejas. Então 7 igrejas, a gente não sabe se tinha exatamente 7 igrejas, o Senhor Jesus usa como simbolismo dos 7 espíritos, e para as igrejas que viriam no futuro também. As 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para saber que voz falava comigo, tá vendo? Ele se voltou, que ele escutou a voz forte, como de trombeta. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, olha que bonito, 7 candelabros de ouro, que segura velas, né? 7 candelabros de ouro. Hoje fazem candelabros e põem lâmpada na elétrica, né? Alguém semelhante ao filho do homem, olha que bonito. Alguém semelhante ao filho do homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Quem é esse? É o Senhor Jesus, o Senhor Jesus. Filho do homem, esse título tirado de Daniel, devemos reconhecer Jesus. Ele resplandece como Deus, tem a túnica sacerdotal e o cinto próprio de um rei, e vive no meio de sua igreja. Olha que bonito, está vendo a explicação aqui na Bíblia, aqui embaixo? Tinha ele a cabeça e cabelos brancos, como a lã cor de neve. Não é que é branco, ele fala aqui branco, mas eu entendo isso, gente. O meu está meio branco aqui, mas o meu é branco por causa da idade. Jesus não fica velho, no paraíso, no mundo espiritual não fica velho, não fica careca. Até falei para Jesus, o senhor acha engraçado minha careca, porque eu tenho uma vasta cabeleira. Mas isso aqui é por causa da minha miséria humana, do nosso pecado da carne. Futuramente não vai ter isso, careca. Entendeu? Então ele está dizendo aqui, ó, né? Vi um homem, né? E tinha ele a cabeça e o cabelo branco. Não é porque é branco, é porque se eu pusesse uma luz forte aqui em mim, por trás de mim, uma luz muito forte, ou brilhasse, emanasse uma luz em mim, meu cabelo vocês não iam enxergar, vocês iam enxergar como se fosse branco, vocês não iam conseguir enxergar a cor dele, do meu cabelo. Eu, no meu pensamento, não é que eu vi nada disso, mas pela física, eu acho que é por isso que ele vê branco. Seus olhos eram como chamas de fogo, por causa do poder, a luz que emana dos olhos dele. Seus pés se pareciam ao bronze polido, né? No outro fala, fino incandescido na fornalha. Você vê que maravilha? E se ele viu os pés de Jesus, Jesus estava como? Com sandálias ou descalço, provavelmente com sandálias. Olha que bonito, tá vendo? Acho que são coisas que a gente nem compreende, né? Fala, mas por quê, né? Sua voz era como um ruído de muitas águas, segurava na mão direita 7 estrelas, ó, 7, 7, 7, entendeu? 7 Espíritos de Deus. De sua boca saiu uma espada afiada. Que espada afiada? A palavra dele, de 2 gumes. Corta em todos os lados, ela é viva, eficaz, né? Como uma espada de 2 gumes, não é isso que cita lá em Hebreus 4:12, se eu não me engano. O apóstolo São Paulo, pelo Espírito Santo, fala, né? A palavra é viva e eficaz, e como uma espada de 2 gumes, vai à divisão da medula, dos ossos, da alma e do espírito, e tudo é nu e descoberto diante daquela a quem devemos prestar conta, porque aqui essa espada simboliza que ela destrincha tudo, nada fica escondido para ela, nada. Ela corta tudo, entendeu? Até a divisão da medula, dos ossos, da alma e do espírito. Nossos pensamentos não ficam escondidos de Deus.
nossos mais profundos pensamentos. E é por isso que não adianta a gente esconder as coisas, a gente tem que ser sincero, pedir perdão e mostrar para Deus as nossas misérias e pedir para Ele nos ajudar a corrigir. E sua voz era como que? O ruído de muitas águas. O seu rosto se assemelhava ao sol, olha que maravilha. O seu rosto se assemelhava ao quê? Ao sol. Depois nossos irmãos evangélicos falam, escolheram 25 de dezembro, que é dia do rei Deus Sol. O Deus Sol foi os pagãos, os endemoniados que se apropriaram antes de Jesus. O verdadeiro sol quem é? É Jesus Cristo. Então se a igreja sabiamente, porque Jesus não nasceu no dia 25, isso eu tenho quase certeza, ele não nasceu no dia 25 de dezembro, ele nasceu provavelmente lá por abril, mas a igreja adotou esse dia 25, foi excelente. Por quê? Porque o verdadeiro sol é o Senhor Jesus, não um Deus pagão, que os demônios que se apropriaram desse dia, né, querendo se passar pelo sol. Mas o sol verdadeiro é quem? O Senhor Jesus. O seu rosto se assemelhava ao sol, quando brilha com toda a força do meio-dia. Aliás, é mais que o sol ainda, é porque ele estava em espírito, por isso que ele conseguiu olhar, senão cegava ele. Ao vê-lo, olha o que aconteceu com João, né, que era um discípulo amado de Jesus. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Caiu como? Morto. Caiu de cara no chão. Por quê? O poder do Senhor Jesus. Ele é Deus. O poder é dele. É dele. Não adianta o inferno querer ter poder, dizer que tem poder. Não adianta o mundo, os homens que é um traste. Somos menos que um inseto diante do poder de Jesus. Querer dizer que é alguma coisa. O poder é dele. O poder de fazer estrela, de pegar a estrela na mão e torcer assim, ó, de pegar e acender uma estrela gigantesca que dá 1 milhão de sol aquela estrela. Vai procurar saber no universo para vocês verem o poder que existe no universo, e quem criou esse é maior que esse poder, né? Então é isso. Olha o que ele fala. Então ele caiu como morto aos seus pés. Ele, porém, fez o quê? Pôs sobre mim a sua mão direita. Pôs sobre mim a sua mão direita. No vídeo aparece ao contrário, né? Aqui é a esquerda. Pôs sobre mim a sua mão direita e disse: não temas, lotedal, não temas. Eu sou, o alfa e o ômega, né? O primeiro e o último. E o que vive, quem é esse? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pois estive morto, e eis-me de novo vivo, morreu o corpo dele, né? Pelos séculos dos séculos. E olha o que ele fala, olha que bonito, esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Você quer servir a Jesus ou quer servir a outros espíritos no mundo? Outros deuses que não existem, né? São deuses entre aspas, né? Com letra minúscula, né? E ele diz assim, ó, tenho as chaves da morte. Chaves do quê? Da morte, pode trazer a vida de novo. E da região dos mortos. Vocês escutaram aí? Jesus manda até no inferno. Como ele falou, eis que todo poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. Debaixo da terra onde? É nas minhocas? É nos vulcões debaixo da terra? Hein? É nos vermes, no pó da terra? Não, debaixo da terra o que é? No inferno. Todo o poder me foi dado no céu, na terra e debaixo da terra. E aí escreve, pois, o que vis, tanto as coisas atuais como as futuras, ó. Tanto as coisas atuais como as futuras. Então o Senhor Jesus falou ali do presente dele, foi falando para frente, o meio, e até o fim, e até depois do fim. Esse mundo aqui, depois do rebuliço que vai ter, ainda vai ter mais 1000 anos. E depois dos 1000 anos ainda vai ter uma continuação, que é eterno, né? É uma maravilha o nosso Deus criando e vai criar, como disse o apóstolo São Paulo. Aí ele fala assim, das coisas atuais e como futuras. Vamos ver aqui no 19, aqui embaixo tem alguma coisa explicando. O que viste? Aí temos a grande visão do Apocalipse. A situação é atual, é exposta nas mensagens para as igrejas. As lutas futuras são delineadas a partir do capítulo 4. Mas eu li uma das igrejas aqui, Laodiceia, e vi que encaixa muito na igreja que nós estamos vivendo hoje, que é a última igreja, né? E aí ele diz aqui no 20, eis o simbolismo das 7 estrelas que viste da minha mão. Na mão de quem? De Jesus, na minha mão direita, e dos 7 candelabros de ouro.
São as 7 igrejas, são os anjos das 7 igrejas. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, você viu? As estrelas são o quê? São os anjos que guardam aquelas igrejas. Toda igreja tem um anjo, né, que guarda a igreja, o templo ali, as pessoas. A igreja que ele fala não é a igreja dele. É lógico que tem o anjo encarregado de cuidar de toda a igreja. Esse existe um anjo. Mas existe anjo na porta de cada igreja. Já teve pessoas que viu. Passava numas igrejas e via um anjo na porta e ela fazia, né, louvava Jesus, o anjo fazia uma inclinação assim. O anjo que estava na porta da igreja protegendo. Mas o que acontece? Jonas, mas como que entraram lá, profanaram a igreja, profanaram o altar e tal? Por quê? Porque os da igreja já tinham profanado ela. Aí o anjo, vocês não viram o que aconteceu com o templo de Jerusalém, quando eles profanaram, entraram com a deusa pagã lá de Roma, né, e colocaram lá dentro do templo o estandarte romano, aquele símbolo de Deus pagão, entrou dentro do templo, o sacerdote permitiu. O que aconteceu? Foi totalmente destruído no ano de 63, no ano de 70, foi destruído, tacaram fogo, só ficou um pedaço do muro lá para testemunho. Por quê? Porque eles já tinham profanado e o anjo, aliás, um profeta viu a glória de Deus saindo do templo numa carruagem de fogo do primeiro templo. E é o que está acontecendo nas nossas igrejas. Quando o anjo sai da igreja, que eles profanam lá o Santíssimo, o altar, aí o anjo se afasta. Aí o que acontece? Aí vem os satanistas, vem os endemoniados, filhos da sinagoga de Satanás, os mundanos, o dragão, os servos do dragão vermelho, os servos da pantera negra, vai lá e profana mais ainda. Aí usa o altar para zombar de Deus. Que ali já foi usado para trazer o corpo e o sangue de Cristo, tá bom? Das 7 estrelas, então as 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são o quê? As 7 igrejas. Olha que bonito. Porque o candelabro ele fazia o quê? Ele emitia luz, ele tinha luz de velas no candelabro. Hoje em dia no candelabro nós pomos lâmpadas, né? Então a igreja sai, ela emite a luz e tem o anjo lá protegendo. Você vê que bonito? Amém? Vamos encerrar que já deu 21 minutos. E aí a semana que vem, ou no próximo vídeo nosso, talvez eu faça antes com a graça de Deus, aí nós vamos falar da mensagem para a igreja de Éfeso, e vocês vão ver que muita coisa se encaixa. Ou talvez eu faça um vídeo antes disso, falando demônio existe, inferno existe, e tal, e conte uma experiência que eu tive, tá bom? Porque o mundo espiritual, gente, é real, o que Jesus falou ali é tudo verdade, viu? Algumas coisas já comprovou na minha vida física, nesse mundo da terceira dimensão. Terceira não, da quarta dimensão, como disse o Albert Einstein, né? Que é o espaço-tempo, tá bom? Então vamos pedir a Deus que nos abençoe, vamos encerrar, que já está ficando grande, e o pessoal olha ali, não vou ver tudo isso, 22 minutos, aí vai assistir um filme 2 horas, vai assistir uma novela do Peru, eu não gosto de novela, mas quem quer assistir aí não tem nada com isso, aí fica lá 1h30, ainda quando termina fala, já acabou. Gente, desculpa, eu sou meio grossão mesmo, minha esposa fala que eu falo assim, eu sou culto, né? Ela fala, você é curto e grosso. E aí vamos buscar nossa salvação. Eu me preocupo com a alma, né, que dura para sempre. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Ilumina nossa mente, nosso coração, que nós possamos não só ouvir a Tua palavra, ler, meditar, mas que nós possamos praticar, aplicar na nossa vida, Senhor. Desde já nós te louvamos, te benzemos, te agradecemos, muito obrigado. Ao Divino Espírito Santo, ilumina a nossa mente e o nosso coração, que nós possamos fazer a coisa certa, de modo certo, no tempo certo. Fazer bem em todas as coisas. Muito obrigado, ó Pai. Glória a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo. Tchau, gente. Até o próximo. Fique com Deus. Vigiar e orar em todo o tempo. Tchau.